Uma das coisas que Paulo mais exortava em todas as suas cartas era a respeito do conhecimento. Ele sempre disse nas suas cartas que devemos crescer no conhecimento e na graça. O conhecimento da palavra de Deus é tudo que nós precisamos. Nós vivemos um tempo muito sombrio, onde muitos líderes religiosos escravizam as pessoas. Muitas vezes pessoas se submetem a líderes legalistas que impõem julgos pesados, fardos terríveis sobre as pessoas. Muitos deles não suportam e até desistem da fé. Jesus combatia esse tipo de coisa. Quando ele esteve aqui, uma das coisas que ele mais fez foi confrontar os fariseus que impunham a sua religiosidade sobre as pessoas. Eu convido você a meditar comigo agora no capítulo 15 de Mateus e vermos como Jesus tratou esse tipo de questão. Ao longo dos séculos, desde que os judeus voltaram do cativeiro babilônico, inúmeras tradições foram acrescentadas à lei de Deus. E até hoje isso continua. Aqui no capítulo 15 de Mateus, nós vemos Jesus confrontando severamente os fariseus. Está escrito assim: então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Jesus, porém, respondeu e diz: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Chegaram para Jesus reclamando que os discípulos não estavam lavando a mão antes de comer. Eles tinham uma tradição de que todas as vezes que fôssemos lavar as mãos, fôssemos comer, tinha que lavar as mãos até os cotovelos. É claro que isso aí é uma regra de higiene. Mas o fariseu, ele usa algo que aparentemente nos faz bem para confrontar aquilo que é verdadeiro. Eles usaram essa desculpa para acusar os discípulos de estar cometendo uma transgressão. E Jesus falou assim: olha, e vocês? Vocês não transgridem só regras, vocês transgridem a lei de Deus. Jesus confrontava severamente os fariseus. E hoje o que nós mais vemos são pessoas com esse tipo de comportamento, inclusive líderes religiosos, igrejas que impõem fardos pesados sobre as pessoas. E as pessoas, por falta de conhecimento, acatam e se tornam escravos por anos e anos. O conhecimento da palavra de Deus é imprescindível para aquele que quer ter uma caminhada com Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós fomos chamados por Cristo para ser livres e não para tornarmos escravos de pessoas legalistas que impõem julgos terríveis, muitas vezes para ter ganho financeiro, para viver às custas da escravidão de outros. Jesus não é a favor disso. Jesus confrontou severamente esse tipo de pessoa. E Jesus ainda falou: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Muitas vezes nós vemos pessoas dentro das igrejas que são todas arrumadinhas por fora. Eu já frequentei a igreja onde o pastor falou que todo cristão tem um padrão para se vestir. Nós precisamos cuidar da nossa vida, porque se não cuidarmos de nós, ninguém vai cuidar. Buscar o conhecimento, conhecer a palavra de Deus, que é aquela que traz liberdade para todos nós. Em seguida, Jesus ainda disse: não é o que entra pela nossa boca que nos contamina, mas aquilo que sai, porque do coração procedem maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos e blasfêmias. Essas coisas contaminam o homem.
Muitas vezes estamos debaixo de jugo de líderes que levam a vida totalmente errada com Deus. Muitas vezes nós aprendemos até com eles a ficar julgando outras pessoas. Nós não temos que julgar ninguém. Nós temos que levar a nossa vida correta diante de Cristo. Aprender com Cristo. Mas como aprender? Através da sua palavra. A sua palavra tem tudo o que precisamos. Necessitamos esforçarmos cada vez mais e conhecer a palavra de Deus, que é o que traz a liberdade, e não aceitar jugo e fardo imposto por líderes de muitas igrejas. Em seguida, nós vimos Jesus expulsando o demônio de uma menina. Uma cirofenícia chegou gritando por Jesus. Os próprios discípulos falaram: olha, ela está incomodando, vamos expulsar essa mulher. Muitas vezes pessoas que estão dentro da igreja são extremamente religiosas, saias longas, cabelos longos, julgam todos, mas são incapazes de ajudar aquele que realmente está precisando ser socorrido. Jesus diz para ela: eu não vou pegar o pão da mesa para dar aos cachorrinhos, que era uma palavra, um adjetivo que era usado naquela época para as pessoas que não eram judias. Mas ela chegou e falou assim: olha, nós comemos até das migalhas que caímos da sua mesa. Aqui ela nos traz um exemplo de humildade. Muitas pessoas chegam diante de Cristo impondo suas regras, querendo ditar regras. O Senhor tem que me abençoar, o Senhor não tem que fazer nada. Nós temos é que nos humilharmos diante de Deus e buscar a nossa salvação, a nossa libertação, porque só Jesus Cristo pode nos livrar da condenação eterna. A humildade diante de Deus é imprescindível para ter uma caminhada com Deus. Em seguida, vemos Jesus alimentando 4.000 homens. Na primeira multiplicação dos pães, ele alimentou mais de 5.000 pessoas. E agora os discípulos chegam para ele e falam: e agora, o que nós vamos fazer? Eles já haviam esquecido do grande milagre da multiplicação. E Jesus novamente multiplicou. Multiplicou os pães, os peixes e alimentou todos aqueles que vieram diante dele. Nenhum saiu de mãos vazias. Aqui no versículo 30, ele diz: e veio ter com ele muitos povos que trazia coxo, cego, mudo, aleijado e outros muitos, e o puseram aos pés de Jesus e ele o sarou. Jesus ainda hoje cura qualquer coisa. Não existe problema espiritual, emocional, problema físico que Jesus não possa curar. Ele ainda hoje continua com seus milagres. Ele continua fazendo grandes coisas e transformando a vida das pessoas. Portanto, eu convido você hoje a meditar no capítulo 15 de Mateus e entender que Jesus veio para nos tornarmos livres. Que você aprenda mais com Deus, estude a palavra de Deus para que você seja livre. Não aceite jugo de pessoas. Não aceite cruz que alguém possa lhe impor, porque a cruz Jesus já carregou por nós. Mas que você venha conhecer a palavra de Deus e entender com humildade que Jesus pode todas as coisas. Não tem milagre que ele não possa fazer na sua vida, se você se humilhar diante dele. Santo é o Cordeiro que vive no meio da igreja. Santo é o Cordeiro que vive no meio da igreja. Teu sangue está sobre os umbrais, sobre os meus umbrais. A morte não pode entrar, a crise